Olá pessoal, do curso de Administração Pública da Universidade Aberta do Brasil, aqui da Universidade Federal de Rondônia. Estamos aqui responsabilizados em contribuir com a disciplina de macroeconomia e eu sou o professor Otacílio Moreira de Carvalho. Estou compartilhando a disciplina e contribuindo com o professor Erasmo nessa disciplina, né? E vamos falar um pouco sobre as contribuições que o conhecimento e as variáveis ou agregados macroeconômicos podem oferecer aos profissionais da área de administração e para a área do conhecimento da administração. A macroeconomia é um dos 4 ramos da ciência econômica, juntamente com a microeconomia, desenvolvimento socioeconômico e economia internacional. Ela diferencia-se, da microeconomia por buscar analisar os grandes agregados ou variáveis macroeconômicas. A macroeconomia ela funciona dentro da economia como a contabilidade funciona para as empresas, para as organizações públicas e privadas, registrando todos os fatos e movimentações econômicas dentro de uma região, seja um município, um estado ou mesmo um país e até mesmo um continente, tá certo? Registrando então esses fatos e movimentos econômicos, produzindo a partir daí dados e informações que vão servir lá na frente, por exemplo, para explicar, o que vem dando de errado, que medidas eu posso tomar para corrigir o rumo das coisas, Então, nesse caso aí, tomar decisões a partir de formulações de políticas públicas, e neste caso aí, as políticas econômicas, em especial a política fiscal, a monetária e a cambial, correto? E também ela fornece informações o quê? Para o planejamento, Para o planejamento de todas as organizações, sejam elas públicas ou privadas. Nas organizações públicas, ela serve para o planejamento estratégico, para o planejamento operacional e para o planejamento tático. E mais especificamente também, ela contribui de forma fundamental para a elaboração do PPA, do Plano Plurianual de Investimento, e também para a elaboração dos orçamentos anuais, tá certo? A disciplina, ela tem uma apostila que já está no Moodle, na plataforma, disponível a vocês. Outros materiais também serão utilizados. Eu estarei disponibilizando a vocês um caderno contendo aí mais de 200 questões com a resolução, da área de macroeconomia. Falamos, por exemplo, que a macroeconomia ela se preocupa com levantamento, com registro dos fatos e movimentos econômicos, e que vai produzir lá o que nós chamamos de agregados econômicos. Esses agregados, por exemplo, um dos mais conhecidos entre eles é o PIB, Produto Interno Bruto, tá certo? Que é a mensuração de toda a riqueza produzida dentro de uma fronteira econômica, em termos de PIB interno, por isso que a gente chama fronteira econômica, os limites territoriais de um país ou de uma região qualquer. A partir do PIB, por exemplo, que é um agregado econômico, é um indicador, pode ser também um índice, a partir do PIB nós podemos, por exemplo, analisar, mensurar o PIB per capita, que historicamente vem sendo utilizado como indicador de distribuição da riqueza. Não é um indicador perfeito, tá certo? Mas, ao longo do tempo, a economia vem aperfeiçoando essas metodologias. O PIB também, nós podemos mensurar ele, PIB monetário, PIB real, PIB nominal, correto? PIB a custos de fatores, PIB a preços de mercado, tudo isso são técnicas utilizadas que nós podemos absorver a partir lá do material que nós temos já disponível na plataforma, para verificar como isso contribui de forma fundamental para a área da administração, em especial na área de planejamento. Além do PIB, nós temos aí, por exemplo, a inflação, tá certo? O registro contínuo do aumento ou não, do índice geral de preços na economia. E nós temos aí vários indicadores, vários tipos de índice de preço. O IGPM, o IPCA, também no nosso material temos sobre isso aí. Então é importante mensurar e
monitorar constantemente os preços na economia. Outro agregado macroeconômico fundamental, por exemplo, é o mercado de trabalho, o desemprego, o nível de emprego e o desemprego em vários setores da economia. Agora, por exemplo, está se falando muito sobre desindustrialização, né? O Brasil vem gerando novos empregos, mas postos de trabalho estão sendo reduzidos na área industrial. O Brasil vem se desindustrializando, né? Então, é importante você verificar isso por setores, né? Vem aumentando o mercado de trabalho no meio rural, na área do comércio, tá certo? Então, nós podemos também mensurar isso em termos setoriais. O PIB também é possível fazer isso aí. Outros dois agregados fundamentais para a economia é o que? A poupança e o investimento, tá certo? Uma economia não consegue se desenvolver se ela não consegue gerar poupança, tá certo? Sem a poupança, nós não podemos canalizar investimentos, recursos, né, para serem aplicados no processo produtivo, tá certo? Todas as empresas precisam de recursos, né, que estão circulando ali no mercado financeiro, tá certo? E isso se dá por meio do quê? Da formação de poupança. E como é que você cria poupança ou forma a poupança na economia? Isso é fundamental conhecer. Nós temos mecanismos de formação de poupança forçada e também temos formação de poupança voluntária. A poupança voluntária, ela ocorre por meio de políticas monetárias, em especial taxa de juros. Então, normalmente, o governo e as instituições financeiras aumentam os juros num determinado momento para atrair capital, para, num segundo momento, canalizar esse recurso, essa poupança gerada, para os investimentos, tá? Isso ocorre mediante formação de poupança privada. Poupança voluntária. Mas também nós temos formação de poupança forçada. O melhor instrumento é o FGTS, né? O governo criou esse instrumento do FGTS não só para garantir uma determinada segurança para o trabalhador quando ele se desligar das empresas, mas também, lá no próprio texto inicial da legislação que criou o FGTS na década de 60, está lá nos primeiros artigos dizendo que o FGTS, ela tem como função também a criação de uma poupança forçada para financiar a dívida do governo, a despesa do governo, como também canalizar esses recursos para algum tipo de investimento na área privada, em especial, por exemplo, para a correção do déficit habitacional. Muitos de nós sabemos, por exemplo, que o trabalhador, enquanto ele estiver ligado a uma empresa, ele pode utilizar o FGTS, que está lá preso momentaneamente, enquanto ele estiver vinculado à empresa, para, por exemplo, quitar, né, pagar parcelas de financiamento imobiliário, ok? Então, o FGTS tem essa função primordial. Outra forma de você forçar a criação de poupança é por meio da retenção do imposto de renda, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Então, durante um determinado período, o governo recolhe, né, das pessoas, dos trabalhadores, uma parcela, né, um valor em termos de impostos de renda, tanto de empresas como também das pessoas físicas. Esse recurso, lá no final de um determinado período, no ano seguinte, parcela dele vai ser devolvida para essas pessoas, tá certo? Enquanto esse recurso fica retido lá, o governo utiliza ele de alguma forma, ou para financiar sua própria dívida, ou então para canalizar para investimentos produtivos lá no meio privado, via BNDES. Recurso não fica parado. Mas é fundamental a formação de poupança para o crescimento econômico de um país, principalmente se esse país adotou como modelo ou como sistema econômico, né, o modelo capitalista de produção. Então, poupança e investimento são dois agregados econômicos fundamentais e tem que ser monitorado constantemente, tá certo? Muito se diz hoje, por exemplo, que a poupança constituída pelos brasileiros hoje, tanto a forçada quanto a voluntária, ela tem sido muito canalizada para o consumo e pouco canalizada para investimento. É um dos motivos que muito se critica, por exemplo, a questão da desindustrialização, ou seja, as indústrias brasileiras estão ficando sucateadas.
muitos trabalhos vêm apontando isso aí. E um dos motivos seria, então, essa canalização para o consumo, o modelo de forçar a produção via consumo. Ocorre que isso não gera por si só produção, não motiva o processo produtivo, tá certo? E isso vem mostrando, isso vem ficando claro, né, nas pesquisas atuais, de que as famílias brasileiras estão se endividando, assim como ocorreu também durante 2 décadas com as famílias americanas, né, porque lá se falou-se, né, ou chamou-se de bolha, né, que estourou agora em 2007 e 2008. Lógico que o Brasil está longe desse tipo de acontecimento, tá? Mas ocorre que, de fato, nós estamos criando aí uma classe de pessoas de baixa renda, até mesmo de média renda, que estão ficando endividada. Não sabemos até quando o mercado financeiro vai suportar isso aí. Mas é também um importante indicador da economia que merece atenção para ser monitorado, controlado. No mercado externo, nós temos, por exemplo, nas relações econômicas internacionais, nós também possuímos como importante agregado macroeconômico o balanço de pagamentos, tá certo? Que registra todas as transações econômicas entre, por exemplo, o Brasil e o resto do mundo, né? As demais economias. Aí nesse balanço de pagamentos nós temos algumas principais balanças. A mais conhecida, a balança comercial, que é o que nós vendemos, exportamos e o que nós compramos do mercado exterior em termos de importação. Nós temos também a balança de serviço, tá? Nessa balança de serviço, por exemplo, está o turismo, tá certo? Está serviços governamentais e privados que empresas e pessoas físicas brasileiras prestam no exterior e que o exterior presta para a economia brasileira. Compõe, então, a balança de serviço. Outra balança que recentemente foi alterada e desmembrada da balança de serviço é a balança de rendas, né? Então, tudo que é termo de renda, de juros, lucros, né, entre elas o royalties, por exemplo, está registrado na balança de renda. O Brasil, por exemplo, é um grande país anfitrião de empresas internacionais. E o uso dessas empresas aqui, como McDonald's, Bob's, Coca-Cola, tá certo? E o uso dessas marcas requer que o Brasil pague aos seus proprietários o uso, né, do padrão de produção, do uso da marca. E isso é uma renda, né, que se paga e nós chamamos royalties, né? Então, é uma renda que está registrada lá no balanço de pagamentos, na balança de renda. Nós temos também transações unilaterais e erros e omissões, além dos movimentos de capitais, que são empréstimos, financiamentos que um país faz ao outro, correto? E lá no final nós vamos ter ou uma geração de uma poupança, caso esse balanço de pagamento dê um valor superavitário, ou então a necessidade de um país fazer o empréstimo, tá certo? Caso nós registramos ao final de um determinado período déficit nessa balança de pagamento, nesse balanço de pagamentos. Então, o balanço de pagamentos é um agregado econômico fundamental para nós conhecermos, né, as relações econômicas entre os países, ok? E isso é fundamental para a economia brasileira, tá certo? É um grande sinalizador. Por exemplo, monitorar a balança comercial, se nós passamos a mais importar do que exportar, significa que a indústria, o mercado brasileiro não está conseguindo produzir com eficiência e os consumidores brasileiros estão dando preferência, ou por questão de preço ou por questão de qualidade, aos produtos estrangeiros. Tá certo? Por exemplo, temos comprado bastante produtos da China. Por quê? São produtos, tá certo, que não têm lá essa qualidade, mas são produtos de baixo preço, na qual eles produzem com ampla eficiência. Então, a China está despontando como essa grande economia, principalmente no setor industrial, por produzir com grande competência, tá certo? Setores no qual o Brasil não detém tamanha competitividade, né? Da qual esses produtos são importados, né, da China para o Brasil. Mas, por exemplo, o Brasil tem ampla competência no agronegócio, né, na produção de carne bovina, de carne suína, de aves, né, de grãos de uma forma geral, entre elas o soja, né, milho, tá certo? Então, são um tipo de agroenergéticos, né, por exemplo, a produção de etanol e de outros combustíveis a partir de produtos da natureza, né, como o biodiesel também, são hoje fundamentais para nós
equilibrarmos a balança comercial e termos um bom resultado lá no balanço de pagamentos, tá certo? Então, o balanço de pagamentos, e entre elas a balança comercial, serve como sinalizador da competitividade da indústria, do agronegócio, do setor de serviço, financeiro, não financeiro, comercial do Brasil, tá certo? Então, se o Brasil passa a fazer muito turismo lá fora, receber pouco turista, significa que algum problema nós estamos tendo. Se o Brasil passa a importar mais do que exportar em determinado setor, significa que esse setor na economia brasileira pode estar fragilizado. É lógico que uma variável aí contribui para essas alterações. Essa variável se chama taxa de câmbio, tá certo? A taxa de câmbio, ela mensura o quê? O valor da moeda local em termos de uma moeda internacional. E, costumeiramente, nós, até por ser uma moeda muito forte, a referência é o quê? O dólar, tá certo? Então, hoje o dólar está variando lá entre 2,30, R$2,40 reais. Né? Então, para você comprar um dólar, R$2,40. Já ultrapassou e muito esse limite, né? Por exemplo, ainda no final do governo FHC, já chegou até a R$4. Mas também ainda no governo Lula, ele chegou a menos de 1,60. E aí se discute muito qual seria uma taxa de câmbio viável, né, para a economia brasileira. Né? Alguns falam entre 1,80 e 1,90, outros falam não, entre 2,10 e 2,15. É lógico que para cada setor, né, da economia existe, né, uma taxa de câmbio que seria a preferencial. O câmbio no Brasil ele é flexível, ok? Significa o quê? Que ele é movimentado, ele é alterado pelo preço, pela lei de mercado, lei da oferta e da demanda. Tá certo? Então, em períodos em que o dólar é muito procurado na economia brasileira, o preço do dólar sobe, tá certo? E quando o preço do dólar sobe, o que acontece? Tá certo? Os produtos brasileiros ficam mais baratos e os produtos estrangeiros ficam mais caros. Agora, contudo, e o que ocorreu, por exemplo, depois da crise americana, quando o dólar deixa de ser uma moeda muito demandada, o preço dela cai. Tá certo? Então, isso vai resultar o quê? Que os produtos, né, ou seja, os produtos brasileiros vão se tornar mais caros no mercado internacional e os produtos estrangeiros vão ficar mais baratos, né, para os brasileiros adquirir. Então, tem que se mensurar bastante, avaliar bastante qual seria, né, a faixa, né, da taxa cambial preferível, né, para a economia brasileira. Mas está com certeza aí entre 1,70 e 2,15, né? Nesse atual momento. Se a indústria brasileira, o agronegócio melhorar a competitividade, é possível que um dólar até 1,70, 1,60 seja viável, né? Mas enquanto nós não melhorarmos a nossa competitividade em vários segmentos, tá certo? É preferível um dólar um pouco mais elevado, tá? Apesar de o dólar brasileiro funcionar pela lei de mercado, ele em determinados momentos é administrado pelo Banco Central. O Banco Central é o executor e também formulador de algumas políticas monetárias e também cambial. Então, tudo que envolve dinheiro, né, circulação de dinheiro na economia, seja dinheiro local ou real, seja moedas estrangeiras, as autoridades monetárias é que formulam as políticas monetárias, né, para essa movimentação. O principal órgão brasileiro de política monetária é o Conselho Monetário Nacional, tá certo? E logo após vem o Banco Central, que é, além de executor, também formulador de política monetária na economia. E o Banco Central, às vezes, administra essa taxa de câmbio, correto? Então, quando, por exemplo, o dólar fica muito elevado, muito alto, significa que o dólar está sendo muito procurado na economia brasileira, o que o Banco Central faz? Joga dólar na economia, ele vende dólar para o mercado, injetando dólar no mercado. E aí uma oferta de dólar no mercado faz com que o preço reduza, tá certo? Mas também quando o dólar perde valor aqui, cai, né? E a moeda brasileira fortalece, e isso não é interessante para a economia brasileira, o que o Banco Central faz? O Banco Central compra esse dólar e retira dólar de circulação, reduzindo a oferta. E reduzindo a oferta, a tendência é o dólar subir de valor, tá certo? Então, há, em determinados momentos, uma administração dessa política cambial aqui no Brasil, ok? Então, já falamos aí de algumas variáveis ou agregados macroeconômicos fundamentais na economia. PIB, né? E seus desdobramentos em PIB per capita, né? PIB real, PIB nominal, PIB a preços de mercado, PIB a custo de fatores, inflação,
tá certo? O contrário da inflação, que é deflação, que também não é uma coisa interessante, né? A deflação, por exemplo, que é a redução permanente e contínua dos preços, pode significar que os nossos consumidores estão com baixo poder aquisitivo, né? E não significar uma coisa interessante, tá? Então, inflação, vimos aí, investimento e poupança, fundamental, tá certo? Essas variáveis, né, falamos aí por último agora de balanço de pagamento, balanço comercial, balanço de serviço, balança de renda, né, movimentos de capitais, falamos também da taxa de câmbio. Essas variáveis, esses agregados macroeconômicos são fundamentais, né, para, por exemplo, o planejamento estratégico das organizações públicas e privadas. Então, quando você for fazer um planejamento estratégico para qualquer tipo de organização, você vai estudar várias dimensões. A dimensão, né, o que nós chamamos de macroambiente. Aí tem lá a dimensão social, a dimensão demográfica, a dimensão política, tá certo? A dimensão cultural, várias dimensões. Entre elas está a dimensão econômica, né? Ou entre elas a macroeconomia, as variáveis, os agregados macroeconômicos, tá certo? Que vão dar base, por exemplo, para a formulação de políticas sociais, tá? Por exemplo, hoje muito se fala em reforma tributária. A reforma tributária hoje no Brasil requer alteração no papel do Estado. Quando se fala em reforma tributária, né, e a gente vai ver a importância dos agregados microeconômicos, nós falamos de quê? Em reduzir a carga tributária no Brasil, que hoje se aproxima, né, está ali entre 36% e 37% sobre o PIB. Significa o quê? Que tudo aquilo que nós produzimos, 36% vai para o governo, federal, estadual e municipal. 36, mais de um terço da nossa economia está na mão do governo, da mão do Estado. Quando se fala em reforma tributária, se fala em quê? Reduzir essa carga tributária. Redução de carga tributária significa o quê, pessoal? Diminuição do tamanho do Estado. Significa que o Estado vai transferir para a iniciativa privada algumas funções que antes era do Estado. Né? Então vamos querer uma carga tributária entre 28% e 29%? Beleza, mas o Estado vai ter que se afastar da economia. Vai ter que, por exemplo, olha, o Estado não vai mais atuar na Previdência. A Previdência agora, por exemplo, já está se alterando, né? Estão estabelecendo tetos tanto no setor público quanto no setor privado. E se o camarada, né, o trabalhador quiser algo mais quando ele se aposentar, um camarada hoje pode estar ganhando, por exemplo, no setor público, né, 20 mil reais, mas ele vai se aposentar com um teto de 4.100. Se ele quiser se aposentar lá com o valor no qual ele recebe hoje, ele vai ter que contribuir para uma previdência suplementar, ok? Mas a tendência é o quê? Que o Estado transfira essa responsabilidade e esse custo, que é um custo manter a previdência no Brasil. Nós sabemos muito, são muitas fraudes, são muitos auditores fiscalizando isso aí, tá certo? São muitos servidores trabalhando, né? Você observa aí, onde nós temos aí município, nós temos lá um órgão do INSS. Então, um número muito elevado de servidores com altos salários, né? Com uma estrutura que gasta energia, que gasta aluguel, né? Tem um custo muito elevado, tá? Então, vamos reduzir o tamanho do Estado? Vamos reduzir a carga tributária? Vamos, mas vamos reduzir o tamanho do Estado. Isso requer o quê? Que nós transferimos para a iniciativa privada aquilo que antes era de responsabilidade do Estado. E com relação à Previdência, eu acho algo super salutar, né? Porque, mesmo hoje, tendo essa Previdência suplementar e ficando apenas uma parcela na mão do Estado para gerenciar a nossa Previdência social, ainda nós temos vários casos de fraude, né, na Previdência Pública Brasileira. Então, passando para a iniciativa privada, é possível, plenamente, né, de que essa Previdência será melhor administrada, ok? Também não é muito difícil isso no futuro próximo, porque o Brasil hoje é um país emergencial. Significa o quê? Que nós estamos passando de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido, estamos em transição econômica e social. É possível que lá na frente, por exemplo, até o sistema de saúde seja transferido gradualmente para o setor privado, como os Estados Unidos fizeram da década de 60 até agora, né, que transferiu totalmente, recentemente, né, o sistema de saúde para a iniciativa privada. Ou seja, todo mundo tem que ter seu plano de saúde. Quem não tiver, o governo subsidia. Quem não tiver condições, o governo subsidia, né, contribuindo lá com a parte principal para ele pagar, essa família, né, aquelas pessoas pagarem seu plano de saúde, tá?
E no Brasil nós temos uma situação bem interessante. Nós temos muitas pessoas que têm condição de ter um plano de saúde e não têm. Nós temos trabalhadores que ganham 10, 15 mil reais e não possuem plano de saúde. E aí utiliza o quê? O serviço público, que já é inchado, tá certo? Então é possível que nessa transição o governo vai passando gradualmente essa, parte da saúde para a iniciativa privada. A educação, por exemplo, já tem ocorrido isso, Essas bolsas que o governo concede, para população de baixa renda estudar em escolas particulares, no ensino superior particular, é uma transferência, por exemplo, do Estado para a iniciativa privada, Então, há uma tendência também para isso aí, para o Estado, principalmente na área da educação superior, se afastar um pouco, tirar essa atividade do Estado. Então, significa o quê? Uma reforma tributária, uma reforma previdenciária requer um novo papel do Estado na economia. E a macroeconomia, ela contribui, viu, pessoal, de forma significativa para a gente entendermos esse tipo de situação, esse tipo de mudança. Então, é por isso que, por exemplo, a reforma tributária, que é a mais cobrada desde 94, ainda não saiu, tá? Então, o Fernando Henrique Cardoso começou a fazer algumas reformas, mas teve muita resistência, E até mesmo dentro do próprio governo, não estou falando nem Congresso Nacional, estamos falando dentro do próprio governo. Por quê? Porque muito se discute, olha, uma reforma tributária requer, tá certo? Por exemplo, um novo papel do Estado. Muito se fala hoje, por exemplo, que em se transferir os tributos estaduais para o município, já que muitos recursos ultimamente têm sido transferidos somente para o município. Só que, por exemplo, hoje nós temos vários fiscais e outros servidores que trabalham no sistema de fiscalização dos estados. O que vamos fazer com esses profissionais que, em muitos deles, recebem um salário altíssimo? Esse pessoal vai ficar recebendo, sem o Estado ter uma receita, vai quebrar o Estado. Então, muito se discute sobre isso aí, de mudarmos o pacto federativo e termos, então, sua relação União-Estado com União-Município com uma participação muito pequena do Estado, onde a maioria dos tributos seriam transferidos para os municípios, correto? Mas também nós sabemos que os municípios têm muita deficiência no processo de arrecadação e modernização da administração fiscal, tá certo? É um problema muito sério, Então o problema não é só de arrecadação, o problema também está envolvido aí com essa questão da modernização da arrecadação, a modernização fiscal no Brasil, do sistema de cobrança desses tributos, Pesquisa recente, por exemplo, da Perseu Abramo, mostrou que a maioria dos municípios, na verdade não, os municípios brasileiros não conseguem arrecadar sequer 30% do IPTU, mostrando uma fragilidade muito enorme, muito grande do seu sistema de fiscalização, tá certo? Não vamos entrar nem em outras áreas, por exemplo, ISS, que em vários, até em grandes municípios, a falta de fiscalização e o desvio desses tributos é muito elevado, E são importantes tributos para financiar a atividade do Estado. Então é preciso também, além de reformar nosso sistema tributário, modernizar esse sistema de fiscalização. Eu vou terminar aqui falando para vocês, viu, pessoal, por exemplo, que dentro da política macroeconômica brasileira, e mundial, na verdade, porque todo o sistema macroeconômico faz parte da ONU, Após a Segunda Guerra Mundial, foi criada a ONU, para criar um certo ordenamento social no mundo, e também até ordenamento econômico. Foi lá que foi criado, por exemplo, nesse período foi criado o FMI, Fundo Monetário Internacional, para ajuda mútua entre os países que passam por algum problema de financiamento de sua economia. Foi lá que foi criado o Banco Mundial, foi lá que foi criado o GATT, que hoje é a Organização Mundial do Comércio, tá certo? Então, toda a macroeconomia, na verdade, a maioria dos indicadores, dos agregados macroeconômicos, foram construídos lá a partir dos países que fazem parte da ONU, que são signatários lá da ONU. Então, dentro da política macroeconômica, nós temos 4 objetivos primordiais, principalmente, estamos falando dos países que adotam como modelo o sistema capitalista, tá certo? Que é o crescimento econômico, é uma das metas. A segunda, crescer economicamente com distribuição de renda. Nós temos um problema sério aí, que toda vez em que acontece o crescimento, esse crescimento ele acaba ocorrendo para mão de poucas pessoas.
gerando uma concentração. No Brasil, isso ocorreu, por exemplo, no nosso período de maior crescimento, que foi na década de 60 e 70, né? Entre 68 e 73 e até mesmo até 79. Foi o período em que o Brasil mais cresceu, né? Entre 68 e 73, o milagre econômico, né, brasileiro, nós crescemos acima de 11% ao ano. O nosso PIB subiu ano a ano acima de 11%, tá? Mas houve concentração. Esse crescimento foi parar nas mãos de poucos, tá? Então, é uma das metas macroeconômicas, da política macroeconômica, crescimento econômico. Mas que esse crescimento econômico seja realizado com o quê? Com distribuição justa da renda. Que esse crescimento econômico não gera distorções, ou seja, é crescer com estabilidade, principalmente a monetária, estabilidade monetária e econômica, tá? E com a alocação eficiente dos recursos, né? Que aquilo que a sociedade está demandando, né, seja produzido pelo sistema econômico. E o Estado é importante. Então, são 4 metas: crescimento econômico, distribuição justa da renda, alocação eficiente dos recursos, né, produtivos, da produção e sua distribuição, e também, né, a estabilidade econômica. Uma economia que cresce, mas com inflação, ela gera distorções, né? A inflação, por exemplo, ela corrói o salário dos trabalhadores assalariados, que tem uma data base de correção, né? Então, muitas vezes aí o camarada recebia R$2.000, né, no começo do mês, mas a inflação de 80% gerada durante o mês fazia com que esse camarada, ao final de um mês, né, não tivesse esses R$2.000 não tivessem o mesmo poder, né? Ou seja, ao final do mês, esses R$2.000 estaria valendo algo em torno de R$1.400, né? Já no segundo mês, menos de R$800, e aí indo, né? Então, lamentavelmente, inflação, né, a falta de uma estabilidade monetária gera esses distúrbios. E é isso que a gente quer aprender aqui nessa nossa disciplina de macroeconomia, né? Como chegar a atingir, né, essas metas de política macroeconômica, né? Então, solicito a vocês que leiam o conteúdo, né? A apostila que já está disponível lá na plataforma. Hoje ainda, agora daqui a pouco, estarei postando o caderno de exercício, na qual a nossa prova será baseada nessas questões, ok? Então, bom estudo para vocês e até mais.